Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus. Mateus, capítulo 17. Nós vamos ler os versos de 1 a 9. Mateus 17, de 1 a 9. Eu chamo a sua atenção para esse texto para pensarmos sobre a cara da espiritualidade cristã. Mateus 17, de 1 a 9. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Amém. Vamos fazer uma prova agora à noite, um teste de conhecimento. De onde vem a frase ordem e progresso? Essa frase foi ressuscitada essa semana, após a transição de governo. Diz ser agora o lema do presidente em exercício, Michel Temer. Acertou quem disse que ordem e progresso é da bandeira brasileira. Agora, o que poucos sabem, e aí eu fui fuçar nessa história, é a história da bandeira brasileira. Quem foi que idealizou a bandeira brasileira? Ela foi idealizada por um matemático, não podia ser diferente, cheia de figuras geométricas, retângulo, losango, círculo, etc. Então ela foi idealizada pelo matemático Raimundo Teixeira Mendes. Raimundo Teixeira Mendes não era só um matemático. Ele foi profundamente influenciado por uma filosofia chamada positivismo. A frase ordem e progresso, ela não é dele. Ela foi retirada de uma divisa de um filósofo francês chamado Auguste Comte. E a frase original diz: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. E aí eu fiquei pensando, e não tive tempo, mas ainda vou investigar, por que se omitiu o amor da bandeira brasileira? Amor, ordem e progresso. Fica aí o exercício para casa, tá bom? Auguste Comte era francês. Ele viveu entre 1798 e 1857. Ele criou a filosofia positivista. A filosofia positivista, o desdobramento dela causou as revoluções francesa e industrial. E aí você deve estar se perguntando: meu Deus, é aula de história, filosofia, aonde o pastor quer chegar? Aperta seu cinto e me acompanhe, porque nada é por acaso no mundo em que a gente vive. Bem ou mal, eu acho que mais para o mal do que para o bem, e aí nós poderíamos discutir isso, mas não nesse contexto. Bem ou mal, os ideais positivistas, eles foram desde o início admirados e defendidos pelos nossos republicanos, pelos republicanos brasileiros. E por que eu digo mais para o mal do que para o bem?
Olha o que pregava o positivismo, e aqui eu resumo para vocês. Augusto Comte, ele acreditava, e todos os que seguiram a ele, o matemático Teixeira, que idealizou nossa bandeira, os republicanos brasileiros que abraçaram o positivismo francês, eles acreditavam que era possível planejar o desenvolvimento da sociedade e do indivíduo com critérios das ciências exatas e biológicas somente. Então veja o reducionismo ao qual o ser humano foi inserido ou foi vítima. A sociedade, o indivíduo podem se desenvolver com critérios das ciências exatas e biológicas. Vai guardando isso na sua mente. Porque a gente sabe, e aqui eu abro um parênteses para dizer que a vida não é todas as vezes 2 mais 2 é 4. Se você acha que seu marido é tão previsível assim, você não viveu o suficiente com ele ou não o conhece. Muito menos sua esposa. Mulheres não são 2 mais 2 é 4, especialmente no mês da TPM ou nos dias da TPM, a gente sabe disso. O ser humano, ele não é explicado apenas biologicamente. Converse com os psiquiatras que prescrevem receitas azuis e cansam de dizer que não é só aquela medicação que vai curar a pessoa do seu transtorno psiquiátrico. Então perceba que planejar a vida, o indivíduo e uma sociedade apenas com critérios das ciências exatas e biológicas é muito frágil. E dessa forma, Comte colocava o pensamento científico e a lógica acima dos preceitos religiosos e das indagações metafísicas, ou seja, eles não permitiam discutir a transcendência das coisas, as causas primeiras do ser, de onde viemos, para que existimos. Não se discutia isso. Posteriormente, Augusto Comte agregou uma cartilha ética e social para criar uma espécie de antirreligião, a religião do humanismo. Então, quando você lê na nossa bandeira ordem e progresso, não se iluda, tem religião estampado ali. Por essas e outras eu digo que foi muito mais para o mal do que para o bem, o positivismo que influenciou o embrião da nossa nação. Na Inglaterra, por exemplo, sem o positivismo francês, não houve a revolução, e o que aconteceu foi que a influência puritana, protestante, fez daquela nação o que aquela nação é. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque esse raciocínio científico, de que tudo se explica e tudo se constrói com ciências exatas, esse positivismo caracterizou o mundo moderno por vários anos. Até que acontece algo na história da humanidade que coloca tudo isso no chão. E o que foi que aconteceu? Na virada do século XX, do 19 para o 20, começa a nascer os conflitos que deram à luz a Primeira Guerra Mundial, logo em seguida a Segunda Guerra Mundial, e aí todo aquele positivismo que cria na bondade natural do homem, porque era nisso que se cria. Quando você fala em positivismo, você está falando de seres humanos que acreditam que os seres humanos são naturalmente bons, que portanto, por serem naturalmente bons, você pode confiar na exatidão da razão humana. Você não precisa ser filósofo, PhD em filosofia, para saber que não é bem assim. Mas levou a humanidade a crer nisso até que vieram as 2 grandes guerras mundiais. E aí eles pararam de crer que o mundo estava evoluindo para algo melhor. Foi um desespero na Europa, que era o coração do universo, da Terra naqueles tempos. Então todas aquelas eras de certezas, todas aquelas sólidas convicções foram bombardeadas com as 2 grandes guerras. Tudo foi por terra, por causa das guerras mundiais, e
também pelas heranças malditas que as duas grandes guerras deixaram. Qual foram essas grandes heranças? Conflitos étnicos, conflito de raças, conflito de cor. Quem foi o grande defensor de uma raça ariana e pura e linda? Hitler. De onde você acha que nasce o super-herói chamado Superman? De onde você acha que ele nasceu? Você já ouviu dizer que ele nasceu e que o país de origem dele é um país congelado, todo branco, todo puro? Você já ouviu falar nisso? Krypton. Da onde vem essa ideia? Porque no início todo mundo adorava a filosofia hitleriana. O idealizador de Superman, antes de descobrir as brutalidades de Hitler, era um admirador dele. E aqui, nós até podemos discutir quadrinhos e heróis, mas no outro contexto, não nesse sermão. Mas o fato é que se cria na bondade do homem, cria-se na razão exata do ser humano. Vieram os conflitos étnicos, políticos, econômicos. E essa era da razão, do positivismo humano, das certezas científicas absolutas, deu lugar a um ser humano cínico, que não acreditava mais em ninguém. A gente colhe isso até hoje. Um ser humano desiludido, um ser humano desesperado. E aí nascia o que os filósofos até hoje chamam de pós-moderno, pós-modernidade. A civilização ocidental, na pós-modernidade, ela buscou refúgio agora na espiritualidade. Sim, por pelo menos 2 motivos. Eles estavam tentando se libertar do aprisionamento que a cultura racional impunha, que o positivismo impunha. A cultura racional, tudo se explica pela razão. E aí você chegava em casa, o casamento destruído, filhos dando trabalho, e a razão não explicava aquilo. Você começava a pensar, poxa, eu criei todos iguais, todos do mesmo jeito. A razão não me explica todas essas coisas. O ser humano não é tão bom assim. E aí eles se sentiram aprisionados por essa cultura racional, por esse positivismo, e não conseguiam explicar tudo a partir desse prisma. E aí eles foram buscar na espiritualidade, naquilo que o positivismo dizia que não teria resposta, que é o quê? O transcendente, o Deus talvez que lá existe. Outra coisa que fez o mundo pós-moderno ir para a espiritualidade, eles desistiram de olhar para a vida apenas na perspectiva superficial da ótica científica. Não vamos olhar para o ser humano só com a ótica do progresso científico, e isso não soluciona os dilemas de ninguém. Então, a grosso modo, esse foi o caminho do positivismo ao negativismo, do racionalismo ao espiritualismo. E aí nós chegamos no Brasil de hoje. Hoje o que a gente vê no Brasil são 2 extremos. De um lado, nós temos racionalistas radicais desesperados. Quem seriam esses racionalistas radicais desesperados? Seria a nossa esquerda latino-americana? Talvez. Seriam os acadêmicos ateus? Com certeza. O neo-ateísmo está surgindo nas universidades do mundo inteiro. Então, de um lado, você continua encontrando racionalistas, radicais, fundamentalistas naquilo que creem, e depois eles chamam nós crentes de fundamentalistas, mas eles são despóticos também. Racionalistas radicais, desesperados, porque conquanto sejam tão radicais, não encontram respostas para a vida. Do outro lado, nós temos os espiritualistas irracionais desorientados. Quem são eles? Os neopentecostais, talvez. Os ocultistas. Então você vive nessa tensão entre o racional radical, que
que desesperadamente busca por respostas. Do outro lado você tem o espiritual, irracional, porque muito do que a gente vê hoje sendo descrito como cristianismo, para dizer pouco e para sermos corteses, o que a gente vê em muitas igrejas e ideologias ditas evangélicas é de uma irracionalidade subhumana, e tem coragem de atribuir isso a Deus e a coisas espirituais. E esse povo continua desorientado. Todo mundo está em busca de uma espiritualidade. Não existe ser humano que não se propõe a perseguir uma experiência religiosa ou espiritual. Até os cantores, até Henrique Iglesias. Até Henrique Iglesias. Pastor, como assim? Henrique Iglesias, o filho do Julio Iglesias. O Julio você conhece, né? O Henrique não, graças a Deus. Tem uma música dele, que ele canta, que ele fala que o corpo da mulher amada dele é uma experiência religiosa. Já ouviu essa música? Não queira. Até os shows. Você sabia que hoje o cantor, ele não ganha mais vendendo CD, tanto assim? Ele ganha com os shows, com as mega produções. O último CD do YouTube, por exemplo, foi lançado gratuitamente no iTunes. E aí eu fiquei perguntando para um dono de uma produtora, eu falei, escuta, por que gratuito? Como é que ele vai ganhar? Ele falou, como? Todo mundo já baixou esse CD, está todo mundo ouvindo, a hora que ele lançar a turnê, vai faltar ingresso. Ele triplica os números dele em 1-2 anos de turnê. E aí você vai para o show. E quando você chega no show, você tem uma experiência religiosa. Eles propagam conceitos, eles ensinam doutrinas, eles catequizam com suas músicas e ideais. Todo mundo busca uma experiência de espiritualidade. Ricardo Barbosa é um pastor presbiteriano aqui da Igreja Presbiteriana do Planalto, em Brasília, um homem de Deus, E ele escreveu o seguinte: eu peço a sua paciência para você perceber o quanto esse tema espiritualidade, que é uma resposta ao mundo científico, positivista, que não deu respostas para ninguém. Então cuidado com a nossa tão querida frase ordem e progresso. Ela não é tão inocente assim, porque a questão é como você vai buscar a ordem e o progresso. Como? Essa é a pergunta. Ricardo Barbosa diz assim: todo mundo buscando espiritualidade. Espiritualidade é o tema da agenda do século 21. Está presente em todos os encontros, debates e discussões, não apenas no universo evangélico, mas também nos âmbitos cultural, empresarial, econômico, político, etc. Todos conversam sobre o assunto. Todo mundo fala de suas experiências, descrevem seu momento espiritual, e empresas preocupam-se com o estado espiritual de seus executivos, oferecendo cursos e palestras para elevar o espírito e melhorar o rendimento profissional. Livros e revistas especializados no assunto surgem a cada dia. Entretanto, como afirma Eugene Peterson, quando todos os amigos começam a conversar sobre colesterol, comparando taxas, trocando conselhos, sugerindo remédios e chás, você logo percebe que este é um mau sinal, as coisas não vão bem. Da mesma forma, quando vemos e ouvimos muita gente conversando e lendo sobre espiritualidade, isto nos leva a pensar que a alma de nosso povo não anda bem, está enferma, fecha aspas. É verdade. Quando você vê homens ficando milionários vendendo títulos como o monge e o executivo, retirando princípios
das religiões ou do cristianismo na tentativa de incutir espiritualidade no empresariado, nos funcionários das empresas, para que daí eles progridam, você para e pensa, peraí, tem algo errado. O ser humano não se contenta mais em apenas ter a carreira dele, ir para a empresa dele, ganhar o dinheiro dele e curtir as férias dele. Não, isso tem sido muito pouco para o ser humano. A gente precisa dar mais para ele, e é verdade. O problema é como estão dando ao ser humano. Então todos nós precisamos de espiritualidade, porque o materialismo, ou seja, o dinheiro no fim do mês apenas, se muito ou se pouco, não é o bastante para manter alguém na vida. Não é dinheiro que nos mantém em pé. Quanta gente cheia de dinheiro, acamada, espiritualmente e moralmente, emocionalmente acamada, mortos-vivos, zumbis ambulantes. Nós precisamos de espiritualidade, mas não é da espiritualidade vazia que hoje nós vemos largamente em todas as esferas, das igrejas às grandes empresas. Sim, tem algo errado com o ser humano não é bom, como pregava o positivismo. A razão não é a resposta para tudo, porque a razão está corrompida pelo pecado. A sociedade precisa de mais, precisa de muito mais do que avanço científico, tecnológico, do que dinheiro, do que beleza. A sociedade precisa de uma experiência com o seu Criador. Isso é fato. O que é espiritualidade? E mais, o que é espiritualidade cristã? Alistair McGrath é um autor inglês, professor na Universidade de Oxford. E ele é um dos grandes combatentes ao neo-ateísmo dos nossos dias. Ele é catedrático no assunto, e ele tem um livro sobre espiritualidade cristã, e ele define a espiritualidade assim: diz respeito à busca de uma vida religiosa realizada, envolvendo a união das ideias distintas daquela religião e toda a experiência de viver com base e no âmbito daquela religião. Então, espiritualidade é essa vida religiosa realizada que envolve o que você crê com aquilo que você vive. Agora, espiritualidade cristã, ele diz assim, diz respeito à busca de uma experiência cristã realizada e autêntica, envolvendo a união das ideias fundamentais do cristianismo e toda a experiência de se viver com base no âmbito da fé cristã. Então, a gente pode colocar da seguinte maneira, para facilitar: espiritualidade cristã é uma forma de viver fundamentada nos critérios da palavra revelada de Deus. Espiritualidade cristã é uma forma de viver fundamentada nos critérios da palavra revelada de Deus, e que, consequentemente, porque nós vivemos fundamentados na palavra de Deus, consequência disso, produziremos frutos que glorificam a Deus e abençoam as pessoas. Isso é espiritualidade. É você viver segundo os fundamentos da palavra de Deus, de forma que você vai produzir frutos de vida que glorificam a Deus e abençoam as pessoas. Isso nos traz para o nosso texto, Mateus 17. Nós estamos caminhando pela vida de Pedro, e hoje a gente chega com ele no Monte da Transfiguração. E aqui no monte nós temos Tiago, João e Pedro, os três com Jesus, no alto desse monte. E eu não sei se você notou na leitura que a gente fez, dos três que estavam com Jesus, só Pedro falou. Tiago e João ficaram calados, não emitiram palavra. Então o que nós temos aqui em Mateus 17 é mais um daqueles encontros especiais de Jesus com Pedro. Oportunidade para que o santo escultor trabalhe no Pedro mais um pouquinho do caráter de Cristo. Então, o que nós temos aqui é Jesus ensinando a Pedro o que é a espiritualidade cristã. A lição de hoje é sobre espiritualidade, a lição para Pedro e para nós. Tema que, como já vimos, é importantíssimo para os dias em que a gente vive.
E sobre a espiritualidade cristã, quando a gente olha para esse texto, Mateus 17, a gente descobre 3 componentes, que não vai dar para estudar tudo hoje. Hoje nós veremos apenas um, e no próximo domingo, Deus permitindo, os outros 2. 3 componentes expressos nesse episódio que nós não podemos deixar de observar, sob pena, irmãos, de cultivarmos uma espiritualidade vazia e doentia. Quanta gente vivendo uma espiritualidade doentia. Porque se espiritualidade é uma vida religiosa, veja bem, todo mundo tem uma espiritualidade, todo mundo tem. Se religiosidade ou espiritualidade é a busca de uma vida realizada religiosamente, todos os religiosos têm espiritualidade. A questão é, qual é o tipo dessa espiritualidade? Ela é doente? Ela é sadia? Ela é abençoadora? Ou ela é escravizadora? Então, quando a gente olha para Mateus 17, a gente pode ver, por exemplo, a cara da espiritualidade, os contornos dela, que é o que veremos hoje. Mas a gente pode ver também os critérios e as consequências, ou seja, os caminhos dela. A cara da espiritualidade diz respeito à forma de se manifestar a espiritualidade. Como é que a espiritualidade do cristão deve se manifestar no mundo? É isso que a princípio a gente vai ver no texto. Quais são os contornos da espiritualidade dos crentes, membros da CIB? Como deve ser esse contorno? Depois a gente preocupa em saber quais são os critérios, quais são os fundamentos sobre os quais a gente constrói a espiritualidade, ou a partir dos quais a gente extrai a nossa espiritualidade. E a gente precisa ver as consequências dela na vida. Como é que nós damos frutos, que tipo de frutos nós estamos produzindo na sociedade? Então, qual é a cara da espiritualidade cristã? A primeira pergunta. Com o que deve parecer a nossa espiritualidade, gente? Gente, a cara da nossa espiritualidade é Cristo. Cristo é o contorno da nossa experiência religiosa. A nossa espiritualidade, ela surge com o crer. No momento em que a gente crê, no momento em que a gente aceita Cristo como Salvador e Senhor pessoal, e a nossa espiritualidade se desenvolve a partir disso. Olhe para o texto aqui, Mateus 17:1. Mateus 17:1 diz que 6 dias antes do episódio do Monte da Transfiguração, ele está dizendo, olha, 6 dias depois, Jesus levou esse povo para o monte. Mas é importante a gente descobrir o que aconteceu 6 dias antes. 6 dias antes, nós já vimos isso em 2 mensagens anteriores sobre Pedro. Você pode acessar lá no YouTube. Pedro fez uma confissão de fé, que é essencial, é inegociável para a espiritualidade. A espiritualidade cristã de Pedro nasceu em Mateus 16:15, quando Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão de fé colocou Pedro na estrada da espiritualidade cristã. Depois da confissão de fé, Pedro aprendeu como é que deve viver a vida cristã. Verso 24, nós vimos isso também, Mateus 16:24, Jesus diz, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então quem é o cristão? O cristão é aquele que nega a si mesmo. O cristão é aquele que mortifica, que mata, que assassina as inclinações pecaminosas do coração. É aquele que para de alimentar os impulsos do pecado na vida dele.
O cristão, ele jamais vai atingir um estágio de vida sem conflitos contra o pecado. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa em crise, porque conquanto saiba que seja cristã, essa pessoa vive em crise, porque ela não deixa de lutar contra o pecado. E aí eu precisei lembrá-la de que a nossa vida é essa constante mortificação, é nós vivendo o tempo todo negando a nós mesmos. Então o cristão, ele nega a si mesmo, ele toma a sua cruz, ou seja, tomar a sua cruz não é você carregar a sogra nas costas, viu? Já dissemos isso aqui. Tomar a sua cruz é assumir publicamente o cristianismo. A cruz era um instrumento de morte e de vergonha. Tomar a cruz é se identificar com Jesus, como vai dizer Hebreus, Jesus foi levado para fora do arraial, e lá fora, na vergonha da cruz, Ele morreu pelos nossos pecados. Então tomar a cruz é se identificar com Jesus, apesar da vergonha e do sofrimento que as pessoas vão nos impor, quando descobrirem que somos cristãos. E o cristão segue a Jesus. O que significa seguir a Jesus? Significa perseverar nos ensinos do seu mestre e do seu Senhor, conforme a revelação bíblica. É por isso que crente gasta 50 minutos, 1 hora nos cultos estudando a Bíblia. É por isso que crente vem em escola bíblica dominical. Porque crente precisa conhecer os ensinos para poder perseverar neles. Seguir a Jesus significa conhecer e viver os ensinos do Mestre. Então, a gente descobre que 6 dias depois disso, 6 dias depois de Pedro ter confessado a sua fé, 6 dias depois de Pedro ter aprendido o que significa seguir, Jesus leva ele, Tiago e João para o monte. E lá Jesus vai ensiná-los a cara da espiritualidade cristã. E Jesus vai ensinar para eles que a espiritualidade precisa refletir a glória de Jesus. Jesus vai nos ensinar hoje, irmãos, que a nossa espiritualidade, ela não pode parecer com outra coisa, senão com Jesus Cristo. Nossa espiritualidade não pode parecer com batistismo. Tem gente que parece mais com batista do que com crente. Nada contra ser batista, sou um por convicção, mas antes de parecer ser batista, eu tenho que ser cristão. Nossa espiritualidade, ela não pode parecer com ocultismo. Tem muito crente que parece mais ocultista do que com crente. Nossa espiritualidade não pode parecer com animismo, crente com medo de casa assombrada, crente que só falta pendurar a cabeça da vaca lá no quarto dele, com medo de assombração que está balançando a casa. Isso não é cristianismo, isso é animismo. A nossa espiritualidade não pode parecer com paganismo, com esoterismo, com materialismo. Eu digo esoterismo porque tem crente que não consulta o horóscopo diariamente, mas diariamente fica precisando de alguma coisa, e eles chamam de profética, para saber viver. A nossa espiritualidade, ela não é esotérica, ela não é materialista, ela não é ateísta, ela não é espiritista, ela não é catolicista, ela não é crentista, ela é cristã. Nós temos que parecer com Jesus Cristo. A espiritualidade do cristão parecerá com Cristo e ponto final. Como assim então, pastor? É a experiência do Sermão do Monte, ou melhor dizendo, a experiência de Jesus no Monte da Transfiguração. Jesus vai mostrar para nós a cara, os contornos da nossa espiritualidade. O que significa parecer com Jesus no dia a dia? Vamos lá? Em primeiro lugar, o cotidiano é espiritual. O texto diz assim, Mateus 17:1: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. 6 dias depois, ali ele foi transfigurado diante deles. Lucas 9, que narra o mesmo episódio, diz assim, Lucas 9:37: no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio até eles. O que eu quero destacar aqui? Eu quero destacar aqui que houve um antes do episódio, houve o momento do episódio e houve um depois do episódio, ou seja, houve história.
O antes, o durante e o depois é história. O único espaço que a gente tem para expressar a nossa espiritualidade, irmãos, é na história. É no ontem que Deus nos deu, no hoje que Ele está dando e no amanhã que Ele poderá nos dar. A espiritualidade cristã é para ser vivida nos dias e nas horas da semana, no curso dos meses, dos anos de vida que Deus nos dá. A espiritualidade não é para ser vivida, não é para ser expressa em transes carismáticos, em arrebatamentos lunáticos que a gente vê nas igrejas. 6 dias depois, tem um ontem, tem um hoje, haverá um amanhã se Deus nos der. A espiritualidade é para ser vivida na história. Outra coisa interessante é que ela aconteceu no alto de um monte. Que monte era esse? Mateus 16:13 diz que era nas regiões de Cesareia de Filipe, porque era lá naquela região que eles estavam, e era um alto monte, como diz Mateus. O maior monte em Israel, ao norte de Israel, onde era a localização, é o Monte Hermon, que está a 2.840 metros acima do nível do mar. Agora, por que eu destaco isso? Porque aquele seria a pior geografia possível para alguém praticar a espiritualidade cristã. Sabe por quê? Porque aquele lugar era um lugar pagão, era um lugar politicamente hostil, era um covil de inimigos da fé de Israel. No entanto, é ali que Jesus se transfigura. E o que ele está ensinando? Ele está ensinando que a espiritualidade cristã é para ser vivida na história, no ontem, no hoje, no amanhã, e em todo e em qualquer lugar, apesar da geografia, seja ela pagã, politicamente hostil, covil de nossos inimigos. Não é só para a igreja, para a hora do templo, dentro dos cultos. Não, para o crente não existe dia santo, dia especial, lugar sagrado. Não, em Cristo todos os dias e lugares são santificados. A espiritualidade é cotidiana, gente, é no dia a dia. Por isso que não vale nada a gente subir aqui à frente para orar e até impostar a voz para falar com o soberano, e lá fora você é um cavalo, desculpe a expressão. A espiritualidade é para ser vivida 6 dias antes, 6 dias depois, no momento presente que Deus me dá, no Monte Hermon ou fora dele, no alto e no baixo. O crente não é crente só no domingo e na igreja. Ele não é crente só nos encontros da igreja. Cotidianamente, ele é espiritual. Foi nesse cotidiano que Jesus se transfigurou, gente. Foi nesse cotidiano que os apóstolos João, Tiago e Pedro viram a glória de Jesus como ninguém tinha visto até então. Então é nessa geografia que muitas vezes a gente demoniza ela, a gente diz que não presta, que é o lugar onde Jesus se transfigura. E os momentos de espiritualidade não são apenas aqueles de transes. Segundo, o corpo é espiritual. O verso 2 de Mateus 17 diz que ali Jesus foi transfigurado diante dele, sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Você notou que em Jesus tudo resplandecia? Rosto, vestes, corpo. Sabe o que a gente aprende com isso? Que em Jesus Cristo a glória de Deus tem cara, em Jesus Cristo a glória de Deus tem corpo, em Jesus Cristo a glória de Deus não se manifesta em montes, em nuvens, em templos. Em Jesus Cristo a glória de Deus se manifesta através dos corpos daqueles que vivem em santidade, em novidade de vida, em espírito e em verdade. Jesus mesmo foi quem disse: não é nesse monte, não é em monte algum, é no coração e no corpo e na vida daqueles que me adoram em espírito e em verdade. A gente aprende aqui com a transfiguração que o corpo do crente é templo, o corpo do crente é sagrado. A preocupação agora se transfere para a santidade pessoal. O valor agora está depositado em vidas, não em lugares. A espiritualidade se dá no corpo do crente e no corpo do irmão em Cristo.
É por isso que a gente cuida do corpo. É por isso que Paulo vai dizer que não devemos nos deitar com prostitutas. É por isso que nós não vamos ser glutões, beberrões, adictos, porque cuidamos do corpo. O corpo é sagrado, o corpo é espiritual. O crente não defrauda o corpo de ninguém, o crente não usa, o crente não vive se masturbando, olhando o corpo de outros. Desculpe ser tão escrachado e visível e nojento ao dizer isso, mas a gente precisa ser lembrado disso. O corpo é espiritual, e eu não posso defraudar o outro, usar o outro, ser um vampiro no outro. Não, a espiritualidade do crente se manifesta no corpo dele. Assim como Jesus, a face brilha como o sol, as roupas se tornam brancas como luz. A nossa espiritualidade, ela é para ser vivida no tempo, no espaço, no cotidiano, em toda e qualquer geografia e no corpo que Deus nos deu. Em terceiro lugar, a criação é espiritual. O texto diz no verso 5 que enquanto Jesus ainda falava, enquanto Pedro ainda estava falando, uma nuvem resplandeceu e os envolveu. A criação aqui apareceu como adereço da espiritualidade. Uma nuvem resplandecente os envolveu. Dizem os estudiosos que o Monte Hermon, por ser tão alto, é sempre carregado com densas nuvens, nuvens negras. Tais nuvens são as nuvens que levam chuva para toda a nação de Israel. E num determinado momento, diz o texto bíblico, uma dessas nuvens densas e carregadas e negras de chuva cobriu a todos, e do meio dessa nuvem veio a voz de Deus. A gente aprende com isso que o crente vive a espiritualidade dele em meio à criação. A criação adorna, enfeita a espiritualidade do crente. O crente cuida da criação para desfrutar da glória e da beleza de Deus. O crente cuida da criação, não é porque a criação é divina, não é porque a terra é mãe de todos nós, não, porque ela manifesta a glória de Deus, e como sendo assim, a gente precisa cuidar para desfrutar, para contemplar. E outra coisa, o crente preserva a criação para estudá-la. O Jesus mesmo foi quem mandou a gente observar a criação e ver como Deus cuida de passarinho, de planta e das coisas. O cristão sabe que divino é Deus o Criador. A criação não é divina, a natureza não é mãe. Mas o cristão sabe que a criação expressa a glória de Deus, a criação adorna a vida que Deus nos deu, a criação é espiritual. Nós glorificamos a Deus olhando para ela e contemplando-a. Em quarto lugar, a cultura é espiritual. Eu não sei por que crente tem medo de cultura. De onde eu tiro cultura nesse texto? A cultura está expressa na roupa de Jesus. Mateus 17:5, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Marcos 9, que conta a mesma história, Marcos 9:3, diz que suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum Yves Saint Laurent, Louis Vuitton no mundo seria capaz de branqueá-las. O que a gente está lendo aqui? A gente está lendo aqui que a produção cultural foi vazada pela espiritualidade de Jesus. Roupa é cultura, gente, sabia disso? Cultura de uma época. Jesus não estava descontextualizado, não. Jesus estava vestido igualzinho aos judeus dos seus dias. Só que tinha uma diferença. As vestes dele foram transfiguradas, foram vazadas pela espiritualidade. O que há para nós aqui é uma lição de que a cultura precisa ser santificada pelo crente. Crente não tem que ter medo da cultura, crente tem que transformar a cultura. O crente se veste de forma espiritual, o crente produz coisas espirituais, expressões culturais que refletem a glória de Cristo.
Nós temos que ser os primeiros a estarmos envolvidos em todos os meios acadêmicos, culturais, levando graça e glória, refletindo a glória de Jesus, irmãos. Não tenha medo disso. E por último, o comportamento é espiritual. O crente aprende que o comportamento dele tem que ser espiritual. Olha os versículos 3 a 9. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Em outras palavras, cala a boca, Pedro. Não é hora de falar, é hora de ouvir. O cristão, ele não é destemperado. O cristão tem domínio próprio. O cristão não interrompe Jesus, como Pedro aqui interrompeu e como Marta um dia interrompeu Jesus. O cristão não é intempestivo. Pobre Pedro, ele fala e Deus cala a boca dele, porque ele não estava entendendo a hora de falar, a hora de calar, a hora de ouvir, a hora de esperar. E o que a gente aprende aqui é que o nosso comportamento tem que ser espiritual. Nós não agimos pelo grito das massas. O cristão não é destemperado. Mas o verso 7 diz que o cristão também não vive amedrontado. O verso 7 diz: Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo, sou eu. O discípulo de Cristo não tem fobia de Deus nem do diabo. O discípulo de Jesus não se acovarda diante de Deus, nem vive com medo, nem vendo demônios em toda parte. Ele é submisso ao Senhor. Provavelmente eles estavam sem entender aquilo ali. Houve a ocasião em que acharam que Jesus andando sobre as águas era um fantasma, era um demônio. E aí vem Jesus e diz: para, não tenham medo, o cristão não vive assim. Espiritualidade doentia, essa neopentecostal tem produzido, gente. As pessoas têm mais medo do diabo do que de Deus. E o próprio Jesus foi quem disse: não tenha medo desses que matam o corpo. O máximo que o diabo pode fazer é matar seu corpo. Jesus diz: tenha medo daquele que mata o corpo e manda a alma para o inferno. É Deus que vocês têm que temer. Deus. Pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, diz que o diabo é o Rottweiler, o pitbull de Deus. Deus pega ele pela coleira e fala: vem aqui, fica aqui. Aí a hora que Deus quer que o diabo trabalhe para ele, Deus fala: vai lá, pega meu irmão lá, pega lá meu filho, dá uma mordida nele, vem cá. O diabo está na coleira de Deus, gente. Crente não tem medo do diabo. Crente teme a Deus. O cristão não se autoglorifica. O verso 9 diz que Jesus, não contem a ninguém, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Deixa a vitória ser completa, para daí vocês gritarem vitória. Aí o crente ganha, vai para a Câmara dos Deputados Federal em Brasília, fala em nome de Jesus. Eu estou até preocupado com o meu tupete, viu, Itamar? Está parecendo um Feliciano demais da conta. Tem que tirar, não dá para ser assim. O meu e o seu, vamos mudar. Aí o homem ganha os votos, chega lá e fala em nome de Deus, e ora e desora, e briga, e aparece. E vem Jesus e diz: você tem que ser um pouco mais discreto. Você não tem que ter palavra final para todas as coisas. O cristão, ele não é destemperado, o cristão não vive amedrontado, o cristão não vive se autoglorificando, o cristão tem domínio próprio, sobriedade, fé, coragem, discrição, altruísmo. Essa é a cara da espiritualidade cristã, irmãos. Hoje nós vimos esses contornos, nós vimos a cara da espiritualidade. Semana que vem eu te convido a voltar para a gente falar dos caminhos, dos critérios e das consequências dessa espiritualidade. Mas hoje à noite, Jesus nos ensinou algo tremendo. Tendo confessado a Ele como Cristo, Salvador e Senhor, tendo se colocado no caminho do discipulado, negando a si mesmo, tomando a cruz, seguindo,
você precisa ter essa cara. Você precisa ter essa cara que olha para o cotidiano e diz: a minha espiritualidade é para o cotidiano, a minha espiritualidade é para o meu corpo, a minha espiritualidade permite eu cuidar da criação, contemplar a criação, adorar a Deus pela criação dele. A minha espiritualidade me leva a transformar minha cultura. A minha espiritualidade me faz ter um determinado comportamento. Em Cristo, o crente vai se tornando a cara de Cristo. Em Cristo, o crente vai parecendo com Cristo. Cristo vive no crente. Paulo resumiu isso de forma linda em Gálatas 2:20, quando diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então hoje à noite eu te pergunto: se você está cansado de buscar e não conseguir respostas nas coisas da existência, no racionalismo, no cinismo das pessoas, nesse cientificismo todo, se você se encontra desiludido, desesperado diante da falta de ordem no mundo, desencantou-se com o ser humano, você precisa sim de uma espiritualidade, mas que seja genuína, uma espiritualidade que tenha a cara de Jesus, uma espiritualidade que te ensina a viver pela fé em Cristo. Então hoje à noite, se é essa a resposta que você quer para a sua vida, só tem um caminho: você tem que confessá-lo, seu Senhor, seu Salvador. Você tem que morrer para si mesmo, você tem que se identificar com Jesus, tomar a cruz e seguir os ensinos dele. Hoje à noite, se você se arrepender, crer e viver pela fé em Cristo, com o tempo, você vai descobrir que você está cada dia mais tendo a cara de Jesus. Cada dia mais as pessoas vão olhar para você e vão dizer: está diferente. E você vai poder dizer como Paulo: sabe por quê? Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Feche seus olhos, eu quero orar por você, por favor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos faça ter a cara de Jesus, a espiritualidade de Jesus. Ó Deus, que o Senhor nos ensine a ser espirituais no cotidiano, no corpo que o Senhor nos deu, adorando ao Senhor pela criação, transformando a cultura para a sua glória, tendo um comportamento espiritual cristão, condigno do teu nome. Em nome de Jesus.